Olá, muito boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui no grupo Mães com Fé com vocês, novamente, depois de um longo tempo, né? Então eu quero agradecer o convite que foi feito através da Tati, a confiança que vocês depositam na gente. Eu quero parabenizar também todas as mulheres pelo Dia das Mulheres, pelo Dia da Mulher, no dia 8 de março, e também por essa festa do mês todo que o Grupo Mães com Fé está fazendo, homenageando a mulher durante todo o mês de março, né? E está aí o tema Em Busca de Sabedoria. Muito bom, maravilhoso o tema, gostei demais, gostei da última... eu pude só assistir a última fala aqui da pastora, em que ela contou como há sabedoria no sofrimento, né? E foi muito bom. Então, como faz tempo que eu não falo com vocês, eu vou me apresentar novamente. Porque eu acredito que tem muitas mulheres novas nesse canal que não me conhecem. Então, meu nome é Ruth Crespo, eu sou cristã, estou aposentada, sou educadora, trabalhei por mais de 30 anos, né, com educação, especificamente na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Passei por todos os processos de ser professora, coordenadora, diretora, por mais de 30 anos, dá para a gente passar por tudo e ir acumulando, né, experiências nessa área. Foi muito gratificante. Sou Life Coach e Coach de emagrecimento também. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algo que tem chamado minha atenção em especial, que é a grande importância dos nossos pensamentos na nossa vida. Olá, Tati, entrou, muito obrigada, Tati, é um prazer estar aqui. Então, a importância de nós buscarmos os pensamentos na nossa vida para a busca de sabedoria, né? Conforme é o tema do mês aqui do grupo. Então vamos começar? Em Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Né? Então, como você pensa, você é. Como você imagina na sua alma, assim você é. Então, gente, eu tenho me preocupado em administrar meus pensamentos e saber lidar com eles com sabedoria. E eu confesso que tem sido uma batalha. Porque quando nós passamos com situações difíceis, seja na saúde, nas finanças, situações emocionais, né? Nossa tendência é sempre pensar nas dificuldades. As dificuldades que a gente enfrenta, parece que elas ficam muito grandes, nós focamos nela e nossa tendência é estar focando. E ela aumenta e fica difícil demais. Muitas vezes sentimos como se a gente estivesse em um vale, né? Você já se sentiu em um vale? Você já passou por algum vale? E então eu quero fazer essa expressão de passar por um vale. Eu já passei por muitos, acredito, muitos. Me lembra um livro que eu li, chama Picos e Vales, de Spencer Johnson, o mesmo autor do famoso livro lá, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? E eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho do livro, umas pinceladas, porque ele é muito útil para quem sempre passa por vales, como nós, né? Como a nossa vida. Então, o vale, uma das grandes lições desse livro é mostrar que picos são os momentos que você valoriza o que tem, e vales são os momentos que você sente falta do que você tem. Para transformar
um vale num pico, né? Você precisa então mudar qualquer uma das duas coisas que eu vou falar agora. Ou o que está acontecendo, ou o modo como você se sente sobre o que está acontecendo, ou o modo como você pensa sobre aquilo, né? Então, o caminho para fora do vale surge quando você decide ver as coisas de forma diferente, ou pensar de forma diferente. Então, o meu vale é o meu medo, é uma visão temerosa do futuro, né? E o pico pessoal é uma vitória sobre o medo. Então, o propósito do pico é celebrar a vida, enquanto que o propósito do vale é ensinar sobre a vida. Então, picos e vales estão interligados, né? E as coisas mais sábias que você faz nos vales de hoje criam os picos de amanhã. Momentos bons ou momentos ruins podem ter impactos positivos na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Tanto os bons como os ruins também podem ter um impacto positivo nas nossas vidas. Portanto, nós podemos aproveitar os momentos bons ou ruins, né, em nossa vida. É muito boa a reflexão desse livro, que está escrito em forma de metáfora, e como é característico do autor, né? Mas traz reflexões boas, saudáveis, para te ajudar a pensar sobre vales e sobre pico. Fica aí a deixa, tá bom? Então vamos voltar aqui. Nossos pensamentos governam as nossas vidas? Será? Será que os nossos pensamentos governam as nossas vidas? Olha, o que você tem pensado ou a forma como você pensa tem a ver com o que você tem vivido? Eu tenho certeza que sim. Nada tem mais poder sobre mim do que aquilo que eu permito por meio dos meus pensamentos conscientes. Aquilo que eu permito por meio dos meus pensamentos conscientes. É isso que tem poder sobre mim? É isso que tem poder sobre você. Você se torna a pessoa que você está pensando, querendo ou não. Então, vamos pegar um caso recente agora, triste, lamentável, doloroso, que foi o massacre de Suzano, né? Eu, como educadora, assisti aquilo pasmada, sem palavras. Eu não conseguia sair de frente da TV por conta das notícias que chegavam. Eu não estava... Foi muito, muito impactante para mim. Mas tudo o que eles pensaram, o que eles queriam fazer, eles fizeram. Eles pensaram muito em tudo aquilo. Aqueles 2 jovens, infelizmente. Todo o massacre começou no pensamento deles. Foi tudo pensado milhares de vezes. Foi arquitetado no pensamento para que um dia fosse concretizado. Se pelo menos alguém que não pensasse igual a eles, que não pensasse igual, tivesse tido acesso a um pensamento deles que fosse, o massacre poderia ter falhado, né? Essa pessoa iria argumentar ou iria procurar algum recurso, tudo porque não tivemos acesso. Os nossos pensamentos são assim, nós só deixamos ter acesso quem nós queremos que tenha acesso, né? Então, o pensamento é muito importante na nossa vida. Por isso, eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido. E vamos continuar aprendendo, né? Você e eu, enquanto nós permanecermos aqui nessa terra. Se nós quisermos, nós podemos continuar aprendendo. Se não, se a gente achar que já sabe tudo, a gente para de aprender. E até o que aprendeu, eu acho que vai se perdendo, né? Então,
E mesmo assim, se a gente nos dispor a aprender, nós vamos aprender até o fim, até o dia da morte tem coisa para aprender. E aí nós vamos descobrir que nós aprendemos bem pouquinho ainda. Não foi muito pouco que nós aprendemos. Então, vamos estar aprendendo para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa vida. Então, todos nós já sabemos, eu acredito, que sobre a importância das palavras, é muito dito, é muito mais falado sobre isso do que sobre os pensamentos. O poder que as palavras têm, né? Mas eu quero ressaltar hoje que os pensamentos podem ser mais poderosos do que o falar, porque nossas palavras são aquilo que nós pensamos. A expressão que é muito usada, que as pessoas usam dizendo assim, eu falei sem pensar, não é muito verdadeira, não é verdadeira. Você pensou sim, mesmo que foi um pensamento automático ali, mas você pensou antes de falar. Então, quando eu falo, eu expresso aquilo que eu já pensei. E eu posso medir minhas palavras através de filtros mentais, né? E então eu falo o que eu quero falar, mas o pensamento é muito livre, ele é muito livre. Eu posso então estar falando com uma pessoa, sorrindo para ela e estar pensando coisas terríveis, né, a respeito dela, ou pensamentos vingativos. Eu posso estar tratando bem aquela pessoa, mas pensando, me aguarde, você ainda vai, sei lá, se eu tiver mágoa ou qualquer coisa assim. E então, olha como o pensamento é poderoso e perigoso, né? Adriana, muito obrigada, viu? Prazer estar aqui com vocês. Então, ninguém gostaria de estar assim num auditório, né? Repleto de pessoas e tal. E aí você senta lá e tem, claro, um telão lá na frente. E de repente começasse a aparecer os seus pensamentos lá. Não, eu não iria gostar. Eu acredito que ninguém iria gostar se isso acontecesse. Porque os nossos pensamentos são muito pessoais, são muito nossos. E a gente pode devagar nessa área que a gente tem certeza que ninguém entra, que ninguém vem nos afetar, que ninguém vem, enfim, uma área tão minha, tão sua, né? Uma área tão própria da gente, mas que determinará quem eu sou. É essa área que determina aquilo que eu sou, né? Então, a neurociência diz que o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Isso é um outro dado muito importante. Por exemplo, se eu gosto muito de praia, se a praia é um local que me relaxa, que deixa eu bem, que me faz bem, né, para descanso, e eu estiver muito estressada, se eu me sentar num lugar quieto, ficar tranquilinha ali, fechar os olhos e começar a me imaginar que eu estou numa praia e que eu estou ouvindo o barulho do mar, eu vejo o mar, eu ouço o barulho dele, eu sinto a brisa batendo em mim, eu sinto o cheiro do mar. Então, todo o bem que o meu corpo sentiria se eu estivesse de fato lá, o meu cérebro começa a mandar a produzir tudo, e eu sinto, e todo o bem que eu teria na praia, eu tenho ali naquele momento. E a experiência que eles fazem, e várias outras, né? Que não vou ficar focando aqui. Mas, então, olha o problema e o poder do pensamento, né? Como nós temos que cuidar dessa área em que o meu cérebro acredita que seja real, né? Essa área que eu acho que ninguém entra, uma área tão poderosa e tão perigosa. Então, cuidado com os seus pensamentos, porque eles geram
resultam em palavras. E as suas palavras, elas resultam em ações. E as ações tornam-se o quê? Hábitos. Quando eu repito ações, eu transformo em hábito. E o hábito molda o seu caráter. Ele determina o curso da sua vida, em todos os aspectos. Até no aspecto que a gente não tem limite com a comida, foram hábitos que eu criei antes e tudo mais. Então, tudo tem início no pensamento. Portanto, nós devemos decidir hoje, né? Hoje, o tipo de pessoa que nós desejamos ser amanhã e controlar os nossos pensamentos para que eles nos levem para a nossa meta, né? E esse é mais um motivo pelo qual devemos criar o hábito de pensar sobre os pensamentos. Se eu começar a pensar sobre os meus pensamentos frequentemente, eu vou criar um hábito. Não deixá-los soltos à mercê do que eles querem fazer comigo, mas começar a criticá-los, começar a ter um diálogo interno, de dizer esse pensamento que veio agora, eu não quero, eu vou pensar diferente. Hábitos de pensar sobre o pensamento. Se nós enchermos, os nossos pensamentos de coisas boas, nós vamos ter coisas boas. Se não enchermos de pensamentos, se não enchermos os pensamentos de conversas ou coisas boas, definitivamente nós vamos enchê-los de coisas ruins. Então, eu preciso ter o foco de criar esse hábito de pensar sobre os meus pensamentos. Precisamos de sabedoria, você e eu. Precisamos de sabedoria e conhecimento para criar esse hábito, um hábito necessário, saudável. Tudo o que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Tudo que você não tem é o que você não sabe, porque se você soubesse, você teria. Então nós precisamos de sabedoria e conhecimento, né? Eu preciso saber para poder ter, porque se eu souber, com certeza eu vou procurar aquilo para minha vida, né? Então, onde eu foco, expande, cresce. Se eu foco nos problemas, eu tenho grandes possibilidades de entrar em depressão. Se eu foco só no meu sofrimento, naquilo que eu perdi, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, é uma possibilidade muito grande de entrar em depressão. Mas se eu foco em soluções, eu saio da depressão. Quando a gente está focando no problema, você não tem condições de ver nenhuma saída, de nenhuma solução. E você vai se emaranhando naquilo cada vez mais fazendo mal para você. Veja uma pessoa frustrada e fracassada e você vai ver onde ela coloca o seu foco. Sempre pensando nos problemas e sempre verbalizando aqueles problemas, sempre falando deles. Então, vamos, portanto, exercitar pensamentos para obtermos vitória sobre uma vida medíocre e sem sentido ou infeliz, porque a gente nos torna assim, sabe? Hoje em dia está muito na moda fazer meditação, né? Então, e existe aí de muitos tipos, todos os tipos e tal, e o pessoal afirma que ela deixa, se a gente praticá-la sem cunho religioso, então essa prática vai se tornando um meio de relaxamento, de luta contra a ansiedade, a depressão, contra dores, hipertensão, doenças cardiovasculares e por aí vai. Mas o que eu quero falar com vocês é que uma sessão de yoga ou yoga, vou usar yoga, não poderá ensinar
um coração a sentir a paternidade de Deus. E nenhum curso de espiritualidade zen, que existe tantos por aí, vai te tornar livre para amar. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Quem é que nos ensina a amar? Quem que nos liberta da dureza do nosso coração? Somente o Espírito Santo. Você pode fazer 1000 cursos de espiritualidades e 1000 cursos de yoga e todas essas coisas, mas isso nunca vai ser capaz de dar a liberdade de ser filho de Deus. Somente o Espírito Santo move o seu coração para dizer: Pai, meu Pai, Ele é meu Pai, eu sou filho de Deus, sim, eu sou. Somente o Espírito Santo torna o coração dócil a Deus e à liberdade. Então, eu vou sugerir aqui que nós façamos uma meditação cristã, mais ou menos, entre aspas. É o que você sabe sobre a palavra, é o que a palavra diz, né? Como a Bíblia ensina. Então, vamos lá. Como é que seria? Nós teríamos que encontrar um lugar tranquilo e calmo para meditar na maneira do Senhor, de preferência onde você fique sozinha, né? Por exemplo, o quarto de casa é um ótimo lugar. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra, né? Entende muito bem o que eu estou falando. Leia a palavra de Deus nos alimenta, né? A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que ele tem prazer na lei do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, e medita nele de dia e de noite. Medita. Para a gente meditar, a gente tem que parar, tem que ler, tem que pensar, sabe? Não se permita distrair, a não ser que seja uma emergência. Isso inclui telefone celular, que coloque lá do modo vibratório, ou então desligue, para que você permita-se ter paz interior nessa hora. Nem campainha, nem nada. Nesse momento de comunhão com Deus, seja feliz, dai graças, abençoe o nome do Senhor, que é poderoso, que é bondoso, que nosso Deus é maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é eterno, a sua misericórdia dura para sempre, de verdade em verdade, e dura de geração em geração. Tem salmos, recita salmos, né? Louve ao Senhor por toda a sua vida. Cante louvores enquanto você viver. O salmista dizia: louvarei ao Senhor por toda a minha vida, e eu cantarei louvores enquanto eu viver. Então, ler a Bíblia, orar, cantar, adorar, né? É um modelo de meditação cristã. Está lá na palavra, ensinando a gente, né? E ajuda a restabelecer os nossos pensamentos. A Bíblia fala para que os nossos pensamentos sejam restabelecidos, né? Então, nós temos que exercitar, nós temos que gastar esse tempo com Deus. Então, para que os meus pensamentos sejam restabelecidos, eu tenho que exercitar os seguintes pontos. Eu tenho que exercitar, vou falar alguns. Esse tema não dá, estou pincelando aqui, ele não dá para terminar, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Mas só para pincelar, e eu creio, tenho orado para que Deus possa te abençoar nesses pincelamentos, para que entre no seu coração aquilo que o Espírito Santo quer que entre, e que você tenha uma assimilação tão forte daquilo que o Senhor quer falar com você, que nunca mais você se esqueça. Então, para eu restabelecer os meus pensamentos, eu preciso de, diante de circunstâncias difíceis, lembrar, pensar, proferir, né? Eu sou filha de Deus, eu tenho um Pai celestial que cuida de mim. Eu sou do meu amado e Ele é meu.
Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu tenho uma bandeira de amor sobre mim. Eu sou um com Jesus. Eu sou amada do Pai. Olha como é importante essa liberdade que o Senhor nos dá em sermos filhos, filhos amados, né? Diante da circunstância, lembra, eu fui liberta, sou livre para amar, adorar, confiar sem medo de ser rejeitada ou ferida. Isso está na Bíblia, lá, João 8,36, Romanos 8,1. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E quando eu estiver então cansada, eu mudo os meus pensamentos para isso que eu acabei de falar, para a palavra de Deus. Quando eu estiver cansada de um serviço secular, acontece? Acontece. Às vezes não tem mais desafio para mim e eu estou cansada de fazer a mesma coisa, eu me sinto muito cansada e não tenho mais vontade de ir para frente e a vontade é de largar tudo. Então você começa a reclamar do seu serviço, né? Então em Eclesiastes 5,19 diz que trabalhar é bom. Então diga assim: não, eu não vou reclamar, vou parar aqui. Peraí, já reclamei? Para, eu não vou reclamar. Trabalhar é bom e eu gosto do trabalho. Eu preciso de uma solução. Talvez eu tenha que mudar a linha do meu trabalho. Talvez eu vá para outra área e lá eu vou me sentir feliz, legal, melhor. Mas eu gosto de trabalhar. Trabalho é bom. Vou ficar aqui até eu poder sair, mas estou vendo uma outra brecha. Tem um outro que eu acho que eu me sentiria melhor. Eu vou tentar lá. Vocês estão entendendo o mecanismo do pensamento? E se eu fico pensando só no quanto o meu trabalho é ruim, eu vou me frustrando. Eu acho que não tem solução. Que se eu sair dali não existe outra coisa, que eu vou morrer de fome, etc. E vou viver amargurada, chateada, frustrada. Quando você está de frente de uma determinada coisa que é muito difícil, parece muito difícil, e você tem a impressão que não vai conseguir, então você começa a falar para você: nossa, não vou conseguir, não vou conseguir. Não diga isso, muda esse pensamento. Nunca diga que você não vai conseguir. Diga: é desafiador, mas eu vou conseguir. Mude aí. É desafiador, mas eu vou conseguir. Se falarem para você que você é o que você não é, né? Então, isso magoa muito, a gente fica muito frustrada, né? Mas eu quero dizer para você, não fique abatida, acabada, infeliz. Então, lembre-se que a Bíblia diz o que você é e pense nisso. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é um exercício que a gente precisa saber para fazer, né? Então, o que é que a Bíblia diz que eu sou? Gente, tem um hino daquele grupo Hillsong que eu ouvi no Canadá. Eu passei 5 meses do ano passado, dos 5 últimos meses no Canadá. Então eu estava lá na parte francesa, eu ficava ouvindo muito e eu ouvia em francês. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que tem traduzido para o português e o título é Quem Dizes Que Eu Sou? Ele é muito lindo, falou muito ao meu coração. E lá diz assim: sou filho de Deus, sim eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. E como eu conheci em francês primeiro, o significado fica mais profundo. Diz assim: em ti eu sei quem eu sou. Não importa o que dizem, em ti eu sei quem eu sou. Em ti eu sei quem eu sou, escolhido, perdoado. Tu és por mim até o fim. Eu sei, em ti eu sei quem eu sou. Então, quando vier um pensamento assim, que você é fracassada, rebata: não, não, não. Em ti eu sei quem eu sou.
Se você está passando por uma situação financeira muito difícil, né? Aprenda que você não depende da provisão. Nós todos gostaríamos de ter a casa estocada de alimentos, uma reserva em dinheiro para as eventualidades, mas nem sempre a gente tem, né? Nem sempre a gente tem. E às vezes, além disso, você tem até dívida, né? Você trabalha árduo para vencer. Então, se você está passando por... E a gente fica muito preocupado com o dia de amanhã, com o que eu tenho que fazer, com como é que vai fazer a prestação para pagar, e eu quero a provisão. Mas você não depende da provisão, você depende do provedor. Que essa palavra entre no seu ouvido, como entrou no meu, quando eu estava num período assim, e eu estava ouvindo uma pregação, e a gente às vezes não ouve tudo que está falando numa pregação, mas quando o pastor disse assim, você não depende de provisão, você depende do provedor, aquilo veio e entrou no meu coração. E pedagogicamente a gente diz que foi assimilado aqui, quando há uma assimilação, há uma aprendizagem que nunca mais esquece. E nos outros momentos, quando eu me via aflita, eu dizia, não, eu dependo do provedor, eu dependo de ti, Senhor. E quem é meu pai? Quem é o seu pai? Poderoso, provedor, amoroso, competente, é o melhor. Eu dependo do provedor. Quando vierem pensamentos, né, de como que você, enfim, emocionais, como que você vai lidar com aquilo, peça ao Senhor sabedoria. Você precisa liberar perdão, libere o perdão. Para que você pare de doer aquilo no seu coração, para que você comece a ver soluções, o amor de Deus é mais forte do que a morte. Então, pegue esse amor, use esse amor, ele está à sua disposição, sare as suas feridas emocionais com esse amor. Então lembre-se, o pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, e tudo se forma aqui na mente para depois fazer efeito no meu corpo, né? Outra aprendizagem que para os pensamentos serem restabelecidos é o exercício de fazer cada dia, de viver cada dia conforme o Senhor ensinou. Como é que ele ensinou? Ele diz, basta cada dia o seu mal. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós só temos o hoje. E eu acho que a gente só tem o agora, sabe? Porque o hoje da manhã já passou, não temos mais. Já foi. Se você estragou sua manhã com frustrações, com tristezas, então perdeu, não volta mais. A noite que nos espera ainda é incerta. Na verdade, eu só tenho agora aqui que eu estou falando com você e você me ouvindo. Esse é o grande momento da nossa vida, é agora, é agora. Nós só temos isso, não podemos desperdiçar este dia com angústia, com ansiedade, com o dia de amanhã. Exercitar a fé é lembrar que Ele, nosso Pai, cuida dos passarinhos. Ele vai cuidar de nós também, né? Então agora, entra Filipenses 4, que eu vou ler 4 versículos, do 4 a 8, que arremata tudo isso, fala tudo isso que eu falei, e não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Então diz lá assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Tem outra tradução que diz, alegrai-vos, está no imperativo, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos,
perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a mente de vocês. E a mente é em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Que coisa maravilhosa, né? Falou tudo, palavra de Deus aqui. E eu quero terminar confessando, só fazendo aqui um paralelo que foi muito gratificante para mim, eu creio que vai ser para vocês também. Confessando para vocês que eu perguntava assim, né? Todo mundo conhece o Salmo 23, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. E aquela frase de unge a minha cabeça com óleo, eu pensava assim, será que é uma linguagem figurada para manter o salmista saudável, né? Então, até que eu conheci um paralelo feito por um autor, eu estava lendo e achei muito, e ele explicou essa parte, achei muito interessante. Ele dizia assim, que a ovelha, ela pode ter a cabeça presa em espinheiros e sarças e morrer tentando se desembaraçar dali, né? Imagina aquelas lãs todas enroladinhas. E há também moscas que gostam de atormentar as ovelhas colocando ovos nas suas narinas. E aqueles ovos se transformam em vermes e incomodam tremendamente as ovelhas, e elas começam a bater a cabeça contra uma pedra, às vezes até a morte. Elas têm mais um problema: ouvidos e os olhos também são suscetíveis a insetos que atormentam as ovelhas. Então, o pastor vem, literalmente, e unge a cabeça dela com óleo e a paz para aquela ovelha. O óleo facilita ela tirar a cabeça de espinheiros e sarças. O óleo evita que os ovos colocados pelas moscas fiquem lá, eles caem, não vão se transformar em vermes. O óleo impede que insetos venham no ouvido e nos olhos dela. O óleo, esse óleo, forma uma barreira de proteção contra o mal que tenta destruir as ovelhas. E nós, às vezes, temos momentos de tormento mental, né? Existem pensamentos que disparam outros pensamentos e outros pensamentos. Eu já tive pessoa que me disse assim que ela não consegue parar de pensar. E a ansiedade aumenta e perde o sono e o tempo todo ela está pensando e geralmente numa coisa só. Então, os pensamentos preocupantes invadem as nossas mentes, né? E às vezes, cada vez mais e mais. E às vezes, figurativamente, nós também temos vontade de bater a cabeça na parede, tentando detê-los, né? Às vezes não vemos saída, quando a gente está focado só naquele problema. Vamos pedir para Deus que unja a nossa cabeça com esse óleo. Ele tem um suprimento infinito. E o óleo do Senhor nos protege e nos livra do mal. E restaura os nossos pensamentos. Cuida da nossa cabeça. Que coisa maravilhosa, né?
queremos ser abençoados pelo Senhor, queremos ter pensamentos bons, queremos crescer nessa área, queremos ser mulheres sábias, né? Eu creio que Deus tem sabedoria para toda. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, deliberadamente. Ele vai dar para mim, Ele vai dar para você, e Ele vai ter um povo sábio. Já pensou, com todo o poder da mulher e ainda ela totalmente sábia, que poder maravilhoso existe para nós aí pela frente? Eu espero que Deus tenha falado com você, e a minha oração é que Ele te abençoe nessa jornada. Foi muito bom estar aqui. Eu agradeço a Isabel também, que estava aí. Um abração para minha amiga e irmã Isabel, e para todos que poderiam estar, que eu não vi. Mas para todas vocês, meu muito obrigado. Que Deus abençoe. Um grande abraço.